Oi, amiga. Estou aqui mais uma vez para dividir um versículo com você, trazer uma reflexão acerca de Romanos 10:9. Amém? Mas antes vamos orar. Amém, Deus. Pai amado, Pai querido, glorioso Deus, nós exaltamos o Teu santo nome e clamamos a Ti que a Tua palavra seja revelada a nós de uma forma especial nesta hora. É o que nós lhe pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, esse versículo, que eu comentei, Romanos 10:9, é um versículo muito conhecido e que provavelmente você já ouviu ou até já repetiu. Diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A minha reflexão nesta hora é o que é confessar Jesus como Senhor. O que significa confessar Jesus como Senhor? O que é ter Jesus como Senhor das nossas vidas? É muito profundo isso, apesar de muito simples. Na época da escravidão, o Senhor é o dono do escravo e tinha o poder ali de determinar, por exemplo, se um filho ficaria com a mãe ou não, ou seria vendido separado. Esse é um pequeno exemplo. O Senhor do escravo era o dono do escravo, que tinha o poder para libertá-lo, tinha o poder para vendê-lo, tinha o poder para tratá-lo bem ou mal. Ele pertencia ao Senhor, Mas para nossa felicidade, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, Jesus é um Senhor, Deus é um Senhor, mas é um Senhor benevolente, é um Senhor que dá a graça e que nos ama a tal ponto de entregar o seu Filho único para morrer por nós naquela cruz e nos libertar dos nossos pecados. Ele não é um Senhor que nos trata como escravos, apesar de ter o direito para fazê-lo. Ele não é um Senhor que nos trata com rigidez de uma forma injusta. Ele corrige, sim, quando necessário, mas como Pai. Ele é um Senhor que tem o poder de ser dono, mas que nos trata com o amor de Pai, com o amor de alguém que é capaz de dar a sua própria vida, de entregar o seu próprio filho, de fazer o que for necessário, mas que ao mesmo tempo não é injusto. E muitas vezes a gente faz uma confusão acerca do que é ter Jesus como Senhor. Às vezes a gente quer o benefício de ter Jesus, de receber o amor de Jesus. Às vezes a gente quer a glória, a graça de Deus. Às vezes a gente quer a misericórdia de Jesus, a gente quer ser libertado dos nossos pecados, mas a gente não quer pagar o preço de aceitar Jesus como Senhor, de obedecê-lo, mesmo que para isso você precise muitas vezes negar a sua própria vontade. Na continuidade do versículo, diz que a gente tem que crer com o coração que Deus o ressuscitou entre os mortos. Não adianta crer da boca para fora. Quando você crê de todo o coração, você se dispõe de uma forma especial para aquilo. Para fazer uma analogia simples, para a gente entender esse versículo de uma forma um pouco mais profunda. Se a gente tem um casal, um casal de namorados, em que suponhamos que o namorado é completamente apaixonado pela companheira, pela namorada, ele realmente está disposto a casar, está disposto a dar prosseguimento no relacionamento, mas que ela está insegura, que ela não tem essa segurança. Normalmente, o que acontece? Mesmo quando ela continua no relacionamento, ela não se dispõe a se entregar na mesma proporção que o namorado se entrega. Então, muitas vezes, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando aqui, o namorado quer casar e ela não, por exemplo. Então, quando você ama de todo o coração, você está disposto a se entregar na saúde e na doença, não é assim? No casamento? E esse é o ensinamento que Jesus nos dá através desse versículo, que a gente precisa aceitar Jesus como Senhor e como Salvador das nossas vidas, mas crendo de todo o coração e nos colocando como servos debaixo da vontade dele. Amém?
Bom, esse é o meu recadinho de hoje, espero que possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. E a gente se encontra aqui mais uma vez no nosso canal no YouTube ou no nosso blog para o próximo vídeo. Combinado? Beijo, tchau, tchau!